Hoje a gente vai ver três assuntos, né? Os assuntos são mais ou menos simples e dá para a gente dar uma boa caminhada, né? Então, primeiro a gente vai ver valor futuro de aplicação, né? Depois a gente vai ver como determinar a taxa de juro na seção 4.2, como determinar a taxa de juros dessas aplicações. E depois, na seção 4.3, a gente vai ver a parte de amortização de financiamento, né? Financiamento de imóveis, como que é feita a amortização de um financiamento, né? Então, vamos pegar esses três assuntos hoje, tá? Bom, então o que que é... Vocês estão vendo a tela, né, pessoal? Então, a primeira coisa, o que que é valor futuro, né? Ele está apoiado no resultado de uma aplicação com depósitos iguais e periódicos, né? Quer dizer, o que que a gente está falando aqui, né? A gente quer trabalhar, olha, eu vou depositar todo mês por um ano R$ 200 na poupança, né? Quanto que eu vou ter no final do ano, né? Depois de 12 meses, baseado numa determinada taxa, né? Então, é isso que a gente vai estar pensando aqui no valor futuro. É diferente daquele dos financiamentos que a gente fazia, né? Olha, vou comprar um fogão, vou comprar um carro, né? E aí você calcula as prestações. Agora a gente tem o contrário, a gente está colocando os valores, né? Uma poupança ou em alguma aplicação, a gente sabe o juro e a gente sabe o período e a gente vai ver quanto que a gente vai ter no final do período, tá? Então é isso que e aí incorporada com os juros, tá? Então a fórmula que a gente tem é essa daqui, né? O valor futuro são depósitos, né? O valor depósito, 1 mais i elevado a n menos 1 dividido por i. Então, o valor futuro é o resultado da aplicação do investimento, né? Aquilo que a gente quer saber qual o valor final. O DP é o valor do depósito, N é a quantidade de meses, né, que vai ser feito esse investimento, o I é a taxa de juro composto. Então, é a fórmula que é trazida para a gente, né? Então, aqui já a gente... e aí, uma coisa que a gente fica atento, né, é o quê? Essa fórmula, ela se aplica apenas quando o valor do depósito ele o mesmo, né? O valor é o mesmo em todos os meses. Então, é essa fórmula que é utilizada, tá? Então, vamos pensar aqui, vamos olhar um exercício aqui, né? Então, uma pessoa investe numa aplicação que paga juros compostos de 1,2% ao mês, na qual deverá depositar mensalmente R$ 250 durante um ano, né? Então, determine o saldo, o valor final da aplicação. Então, aqui a gente já faz aquele memorial de cálculo, né? Aquele que a gente sempre recomenda fazer, né? O DP é R$ 250, né? Que é o valor do depósito. O N é 12 e a taxa de juros é 1,2% ao mês, tá? Aí coloca na fórmula, né? 250 é o valor do depósito, a taxa de juros a gente transforma em decimal, né? Que é 1,2 dividido por 100, que dá 0,012, tá? Elevado, vai dar 1 mais 0,12 elevado a 12, menos 1,
sobre 0,012. Tá? Então, essa parte da potência, né, vai dar 1,1539, menos 1 repetindo da fórmula, dividido por 0,012. Todo esse cálculo aqui, né, vai dar 12,85 e multiplica por 250, o valor final é 3.206,25. Quer dizer, se a gente aplicar R$ 250 em 12 meses a uma taxa de 1,2% ao mês, a gente vai ter um valor de 3.206,25. Tranquilo, né, pessoal? Legal. Aí a gente tem um outro exemplo aqui, né? Uma aplicação que paga uma taxa de juros composto de 1,2% ao mês. Após 2 anos, apresentou um saldo de R$ 8.839,29. Determine o valor dos depósitos mensais. Quer dizer, agora a gente tem o valor final, né? A gente tem a taxa, a gente tem o período N, que é 2 anos, 24 meses, né? Então é só substituir na fórmula, tá? Agora, no caso, né? Ao invés da gente usar a fórmula, vamos usar a HP, né? Então agora nós já estamos ficando espertinhos, né? Então aquilo que a HP dá para a gente fazer, a gente começa a utilizar HP. Não vamos ficar quebrando a cabeça fazendo conta, vamos deixar que a HP nos trabalhe para a gente, né? A única coisa que a gente precisa se preocupar quando a gente está utilizando a HP, ela tem duas formas de considerar, de fazer o cálculo, né? Então, se vocês olharem aqui, né? Vou voltar à questão, né? Ela não fala se você está depositando no período zero, por exemplo, você tem 12 meses, né? Então ela não fala se você está depositando o valor hoje ou daqui a um mês, né? Então, olha, vamos dizer, eu abri uma poupança, não vou depositar nada, vou depositar daqui a um mês, né? Então, quando no problema não fala nada, a gente considera que o primeiro depósito vai ser a partir de 30 dias, tá? Então, é o que está aqui em vermelho, né? Como não foi mencionado, a gente parte do princípio que o depósito começa a ser feito após 30 dias. Por que isso, né? Para que a gente, a HP, ela tem duas formas de você calcular. Se você for calcular a partir da data zero, do período zero, você tem que dar um comando para ela. Se você for utilizar a partir do 30º dia, ou no final do primeiro mês, aí você tem um outro comando, tá? Que eu vou mostrar para vocês, tá? Então é isso aqui. Aí vocês lembram lá na HP que quando a gente for trabalhar com as formulinhas aqui de cima, né, com as rotinas aqui de cima, a gente sempre que for trabalhar nessa parte de juros, de valor futuro, valor presente, prestações, a gente está trabalhando aqui nessas funções de cima aqui. Então, a gente tem sempre que limpar a memória. Então, o que que a gente faz? A gente dá o F e o CLX, né, que o CLX é de clear, e aí o F também ele limpa o registrador, né? Todo o reg que tem aqui é o registrador. Então, vai limpar tudo e a gente começa com ela zerada, tá? Agora, para a gente trabalhar naquilo que eu falei, a gente vai começar a depositar depois do primeiro período, né? Então, a gente tem que usar esse comando aqui, tá? É o G
end, né? Então, se a gente fosse, como a gente vai trabalhar, não foi dito nada no problema, o depósito começa a partir de 30 dias. Então, a gente dá no final do período, o G-end, né? Tá? O end é no período. Se a gente fosse, se fala lá, olha, abri uma poupança e comecei a depositar hoje, então é no início do período, a gente daria o G-begin, né? E quando a gente dá esse G-begin, ele aparece aqui na calculadora o begin, tá? Então, essa é a única preocupação que a gente tem que ter. Então, na maioria dos problemas, não aparece nada e a gente está sempre considerando que vai depositar, os depósitos são feitos a partir de depois de 30 dias, tá? Então, eu dou o F clear, o G end, pronto, eu limpei tudo que tinha que limpar, tá? Aí, o valor que foi final, né? 8.839,27. Coloco o valor, dou CHS para virar negativo, né? Então, por que que a gente utiliza ele como negativo? Porque ele começa negativo e os valores que são sendo depositados, eles vão abatendo esse número até chegar no valor zero. Então, ou a prestação ou o valor final, a gente entra com ele negativo, tá? Então, eu entrei com ele 8.839,27 CHS e o valor final aqui, tá? Depois, 24 meses, né? Então, eu dou 24 e o N. Aí depois as prestações, aqui era o juro, né? Ele fala o juro, não a prestação. A prestação é aquilo que a gente quer calcular, tá? Então o juro era 1,2, então 1,2. Aí eu dei o I, né? E agora eu vou saber, eu vou dar o PMT, aplico o PMT e ele vai dar qual que é o valor das parcelas, né? Que eu vou depositar. Então, eu vou voltar lá para relembrar o problema, tá? Tá aqui, né? Uma aplicação paga uma taxa de juros de 1,2% ao mês, apresentou após 2 anos um saldo de 8.839,27, determine o valor dos depósitos mensais, que é o PMT que a gente fez, né? Então, é 8.839 o valor total, os juros 1,2 e o N 24. Então foi o que a gente fez aqui, tá? A primeira coisa, limpar a memória, colocar que ele vai ser depositado no final do período, né? E 8.839, muda o sinal dele, o N igual a 24, o I 1,2 e o PMT ele traz para a gente o valor da parcela, né? É muito mais fácil com HP, né? Vamos ver, vamos ver esse outro exercício, né? Um gerente de uma instituição bancária tem convencido seus clientes a investir 150 por mês durante um ano numa aplicação que paga juros compostos no valor de 1,01 ao mês. Determine o resultado final da aplicação, tá? Então a gente pode usar a fórmula, né? Ou a gente pode usar a calculadora, né? Então eu tenho certeza que vocês preferem que a gente utilize a calculadora, né? Então vamos fazer novamente para que fixe para vocês aí os botões da calculadora, né? Então o que que a gente tem primeiro, né? A gente vai investir 150 por mês, tá? Então tá aqui. 150 eu
já tinha limpado, né, a memória, né, mas eu não coloquei aqui as teclas, né, mas vocês já sabem, né? F, CLX e o G, END. Da mesma forma, a questão aqui não falou nada, então a gente está partindo do princípio que vai depositar depois de 30 dias, tá? Então é 150 PMT, tá? A taxa é 1,01, a gente coloca o I, tá? A quantidade de meses, 12, certo? E aí a gente vai achar o valor futuro, que é 1903,43. Ele vai dar negativo, a gente dá o CHS, né? E a gente dá o F, dá o valor futuro, ele vai dar o negativo e aí a gente dá o CHS para ele ficar positivo. Então, pela resposta, né, a letra B, aqui a gente está usando por aproximação, aqui deu 43 centavos, aqui na resposta é 96, então é arredondamento, tal, que muito provavelmente aqui o exercício foi feito com os cálculos pela fórmula, né? Mas pela HP a gente chega próximo também, tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo, prof. Tá. Bom, então eu vou deixar para vocês darem uma treinada agora, tá? Então, uma pessoa orçou uma pintura na sua casa em R$ 5.000 para poder contratar o pintor. Então, ela decidiu investir numa aplicação por 7 meses, sabendo que essa paga 1,23 ao mês, taxa de juro composto. Então, determine o valor a ser depositado mensalmente para que se tenha, ao final de período, o valor orçado na pintura. Então, o valor final é 5.000, o N é 7 e a taxa de juro 1,3. Vocês querem fazer? Chama lá o simulador. Professor, isso daí a gente está achando o valor do depósito, né? O que vai precisar é o valor do depósito, é o que vai, que é o PMT, né? Que tá fazendo pela calculadora, né?
Conseguiram fazer pela HP? Eu tô tentando fazer pelo Excel aqui, professor. Eu acho que Ah, eu tá. consegui. Professor, aqui deu aproximadamente aí. E, né? Não sei se tá certo. Vamos ver? Então vamos lá, né? Vou fazer pela HP, tá? Então vamos entrar com 5.000, que é aquele valor que a gente quer ter no final. Esse é um negócio mais ou menos, uma ideia mais ou menos interessante, né? Olha, vamos supor que eu quero. Aqui ele está falando da pintura, mas vamos supor, eu quero comprar um carro de 50.000, né? Mais ou menos o valor da poupança, quanto que está o juro, não sei o quê, quanto que eu preciso depositar por mês para ter esse dinheiro em 2 anos, por exemplo, né? Então, aqui é mais ou menos nessa linha. Vou dar os 5.000, o CHS e o valor futuro, FV, né? Aquilo que a gente quer chegar, tá? Depois, aqui ele está dizendo em 7 prestações. Então, o N7, o N7, né? A taxa de juro 1,23 ao mês. Então é 1,23, eu vou no I, né? E agora eu quero saber quantas prestações, qual que é o valor da prestação, né? Então tá aqui. O PMT é o 688,36. Então é a resposta E mesmo, como você fez, é aproximado, né? Tem arredondamento e tudo mais, né? Então, pela HP a gente consegue fazer direitinho, né? Então é só pegar o simulador lá, não esquecer de zerar, né? De limpar o registrador, de dar o GEND, né? Que na maioria das vezes a gente vai usar o GEND, tá? Só se falar no problema, falar, comecei a depositar hoje, aí, mas aqui para todos os exercícios que a gente for fazer, vai ser na calculadora o GEND, né? Nenhum deles fala que começou a depositar no período inicial, tá? É só no final, depois de 30 dias, tá? Deu para entender a utilização da HP aqui, pessoal? Tranquilinho, tranquilinho. Bom, então
aqui a gente encerra essa parte de... Tem a apresentação da fórmula, mas agora, a partir de agora, a gente já começa a utilizar HP, que acaba sendo mais fácil, a gente já está acostumado mesmo, que tem as fórmulas, e todas essas fórmulas estão dentro da HP, tá? O outro tema, né, é a determinação da taxa de juro, né? Aquilo que a gente viu nas unidades anteriores, né, que o mais difícil era a taxa de juro, né, para a gente definir, né? Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem agora a gente tem o valor final, né, que é o 6.430,18, valor final. O I é aquilo que a gente quer encontrar. O N é a quantidade de parcelas 12 e o valor depósito 500, né? Então, da mesma forma, né? Então, aí vocês lembram, né, que a gente lá na outra unidade, nas unidades anteriores, que a gente tinha o N, né? Tinha o valor do depósito e o valor final, e precisava achar o I, né? Então, essa dificuldade da gente ter o I elevado ao N, né? Que matematicamente é complicado. Então tem o método do Newton-Raphson, né? Que também é complicado fazer, e aí a gente optou lá nas unidades anteriores, nas sessões anteriores, a utilizar a calculadora, não utilizar aqui a fórmula, né? A gente optou por utilizar HP. E aqui vocês viram, é uma sequência da unidade 4.1 aí, ao invés da gente de calcular as parcelas ou calcular o valor total, a gente vai calcular o I. Então é tranquilo aqui, né? Então vamos ver por esse exercício aqui como que a gente calcula pela HP, né? Então a gente tem o valor final 6.430,18, a gente tem o N, que é 12, e o valor depósito é 500, mas é o PMT, né? Lá na calculadora. Então, relembrando, né, que a gente, como não foi mencionado, a gente parte do princípio que é no período final, então a gente usa o GN, né? Então, vamos colocar na calculadora esses valores, tá? Então, a limpeza, né, o F reg, né, e aí o clear também, ele limpa, tá? O GEND, que vai ser no final do período, então limpamos todas as memórias, todos os registradores, tá? Então vamos entrar com 6.430,18, CHS FV, o valor final, tá? Vamos entrar com a quantidade de parcelas, que é 12, né? 12 o N. Vamos entrar com o valor da parcela, que é 500, PMT. E agora a gente coloca o I e a gente acha a taxa, né? Então, nesse problema aqui, que a gente quer determinar a taxa de juros, a gente tem o valor, a gente tem todos os meses, a quantidade de meses, o N, e as parcelas, a gente vai ver qual foi a taxa de juros aplicada nessa aplicação aqui, e a gente chegou aqui na taxa de juros igual a 1,25, né? Vamos ver outro problema, né? Então, uma aplicação de 7 meses de depósitos mensais igual a 1.200, resultou no montante de 8.983,32. Determine a taxa de juros imposta nessa aplicação, tá? Então, da mesma forma, utilizando HP, acaba ficando bem simples, né?
Então, a gente tem a limpeza, né? O F série X, o Z end, o G end, deixamos tudo certinho HP, né? Então, primeiro a gente, independente daquilo que a gente entrar, né? Você pode entrar com todos os valores, não tem ordem, né? Tem que ser só a única coisa certa. Então, são 7 meses, é o 7N, né? O valor da parcela é 1.200, PMT. O valor total, 8.983,32, CHSFV. E só falta o I, que é o cálculo. Então, a nossa taxa vai ser 2,23, né? Não dá nem graça, né? Só apertar os numerozinhos certos e pronto, né? Deu para guardar o que faz cada uma das funções? Alguma dúvida, pessoal? Não, tá tranquilo. Nenhuma, Tranquilo. professor. Né? Vocês estão utilizando o simulador aí para dar uma acompanhada? Estão guardando isso aqui, né? Porque essas questões vão cair na prova, né? Então, depois vocês deem uma treinada com o simulador, né? Pode ser que eu dê os mesmos valores e pode ser que eu mude algum valor. Então, obrigar vocês a calcularem, né? Pode ser que eu pegue esses mesmos problemas, mas posso usar o mesmo valor ou posso mudar, né? Tá? Então, se não tem dúvida nesse caso, já dá para a gente ir para a unidade, para 4.3, tá? Aqui mais um lembrete, né? Que é apontado no livro lá. Então, tem esse PDF de matemática financeira, traz assuntos, né? Então, vocês podem baixar esse PDF, tem vários assuntos falando daquilo que a gente tá tratando, né? Então, que é um documento, um complemento também de matemática financeira. É só pegar esse link aqui, baixar, vocês ficam com o documento aí também, tá? Então, a sessão 4.3, a gente vai falar de amortização, né? A amortização é aquilo, a gente faz um financiamento. Não sei se algum de vocês já viu a parte de financiamento de imóvel, né? Quando você faz um financiamento do imóvel, por exemplo, 250 mil, você tem as parcelas que você paga, uma parte da parcela ela amortiza o seu valor final, né? E uma outra parte são os juros embutidos, porque desde a primeira aula que a gente fala, né? O dinheiro ele tem um peso, ele precisa ser corrigido pelo tempo, né? Então, vocês lembram direitinho que a gente colocou lá um reloginho tal, numa das primeiras aulas, né? Então, quer dizer, o dinheiro que você tem hoje não é o mesmo que daqui a um ano, né? Então, hoje que a gente está com uma inflação um pouco alta, né? Mais ainda, né? Mas ninguém empresta dinheiro sem, sem ter um ganho. Então, os bancos não vão te emprestar um dinheiro para você comprar um imóvel sem eles terem um ganho. Então, eles embutem o juro nesse financiamento. Então, os juros da Caixa Econômica, dos próprios bancos, quando você faz um financiamento de um imóvel que é longo, né, 30 anos e tudo mais, você tem uma parte da prestação que você paga, você vai reduzindo aquele valor final. Você financiou 250 mil, você paga uma parcela, ele vai reduzir um pouco da sua dívida. E uma outra parte da prestação corresponde aos juros, tá?
Então, o sistema financeiro no Brasil, né, na compra de imóveis, eles utilizam dois métodos de amortização da dívida, né? Então, o método é o SAC, né? É o sistema de amortização constante, e tem o sistema Price, que é o sistema francês de amortização. Se vocês forem, quando vocês forem ver um imóvel para comprar, vocês vão ver que o vendedor vai apontar, né? Ou a empresa ou utiliza SAC ou utiliza a Price, a tabela Price de amortização, tá? Então, o que que é o SAC, né? O sistema de amortização constante? Ele caracteriza-se por suas parcelas apresentarem um comportamento decrescente. Então, o que que é isso? Você começa a pagar um valor mais alto e vai decaindo os valores, né? É um sistema muito utilizado para o financiamento de compra de imóveis. Então, você nunca paga a mesma prestação. Você paga a primeira um valor e aí vai decaindo, tá? E você tem o Price, né, que é o sistema francês de amortização. Ele tem como característica suas parcelas serem iguais. Então, todas as parcelas são iguais, né? E também tem maior aplicação em financiamento de veículos, tá? Então, cada um tem a sua forma de ser utilizada, tá? Mas, mesmo para imóveis, o pessoal pode utilizar, dependendo da empresa de financiamento, da financiadora, né? Ela pode usar qualquer uma das duas, tá? Então, o que que a gente tem aqui? A comparação dos dois sistemas, né? O sistema SAC, as prestações são decrescentes e na Price é constante. No caso da SAC, a amortização é constante, então você sempre vai amortizando o mesmo valor. Na Price, a amortização é crescente. Então você começa pagando os juros, a gente vai ver alguns exemplos, né? O valor que se amortiza na Price, a prestação é constante, mas a parte do componente da amortização é menor e vai crescendo conforme o passar do tempo, né? Então, quais que são as vantagens da SAC, né? O saldo devedor diminui mais rapidamente em relação ao da Price, porque como é constante, né? Você vai diminuindo o saldo devedor, né? E no caso da Price, o valor da prestação é o mesmo durante o financiamento e a prestação inicial é menor em relação à calculada pela SAC, tá? As desvantagens da amortização pela SAC. A prestação inicial é maior em relação à calculada pelo sistema Price e o valor das prestações varia todo mês. Já no caso da Price, o saldo devedor diminui mais lentamente em relação ao valor da SAC. Quer dizer, se você for, pensando no caso da Price, né? Se você for usar, por exemplo, num determinado período, o valor do fundo de garantia para quitar as prestações, né? Muito provavelmente o seu saldo devedor está muito mais alto do que se fosse calculado com a SAC. Mas no final, se você pagar os 30 anos, as duas acabam chegando da mesma forma, tá? Nós vamos ver os cálculos aqui como são feitos, tá? Bom, vamos pensar no seguinte, né? A gente tem um empréstimo de 6 mil, ele é parcelado aqui, vamos fazer em três parcelas só para não ter toda uma calculeira muito difícil, mas o que você faz em três parcelas, você vai fazer em 30 anos, né? Então, um empréstimo de 6 mil será parcelado em 3 vezes mensais sobre o saque com taxa de juro composto de 1,2%.
ao mês. Determine o valor das parcelas, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o valor da amortização. Então, qual que é o valor da amortização? É o valor presente, né, que é 6.000, dividido pelo número de parcelas. Então, no nosso caso, como o saque é uma amortização constante, né, então a dívida vai ser amortizada 2.000 por mês. Então, você paga a primeira prestação e vai amortizando os valores. Então, a amortização é 2.000 por mês, tá? Então, como que a gente faz, como que é feito para calcular isso, né? Então, agora a gente vai calcular como vai ser a primeira parcela a ser paga, tá? Então, a gente tem o valor que a gente está financiando é 6.000, né? E nós vamos aplicar a taxa de juro, que é 1,2 dividido por 100, né? Zero transformando em decimal, vai ser 0,012. Então, o juro da primeira prestação vai ser R$ 72, tá? Por quê? O juro é calculado sobre o valor que a gente deve. Na primeira prestação, a gente deve 6.000 e calculou o juro 72, né? Então, a gente tem a amortização de 2.000, né? Então, a primeira parcela, o que que ela vai ser? Ela vai ser o valor da amortização mais o juro. Então, a primeira parcela a gente vai pagar 2.072, tá? Então, a primeira parcela, 2.072, tá? Aí, o que que a gente tem? A gente pagou uma parcela de 2.072, só que a gente teve uma amortização de 2.000. O 72 foi o juro, né? Então, se a gente pagou, se a gente amortizou do valor total 2.000, aí a gente ficou com um saldo devedor de 4.000. O saldo inicial, aquele que eu financiei, era 6.000, eu amortizei 2.000, né? Então, lembre-se, a gente amortiza só o valor que a gente calculou, não amortiza junto com o juro, tá? Então, a gente amortiza 2.000. Então, aí a gente ficou com um valor de 4.000. Então, 4.000, ele vai ser calculado o juro para pagar a segunda parcela. Então, é o que está explicando aqui. Você ainda está devendo 4.000. Por quê? Você amortizou só 2.000 dos 6, tá? E o 4.000 vai ser utilizado como base para a segunda parcela. Então, o que que a gente tem aqui? Agora a gente vai usar 4.000, que ficou saldo devedor para a segunda parcela, o juro de 0,012. Então, o juro da segunda parcela é R$ 48, tá? Então, o valor da segunda parcela, o que que é? O valor do amortizado, né? Então, a gente está amortizando 2.000, mais o 48, que é os juros relativo aos 4.000 que a gente devia, né? Porque a gente já tinha pago 2.000, já tinha amortizado 2.000. Então, aí a gente ficou, a segunda parcela foi para um valor de 2.048. Então, vocês lembram, a primeira parcela, 2.072. A segunda parcela, 2.048. Então, é aquilo que ele falou para a gente, né? As prestações da amortização saque, né? Da taxa saque, o que ela é? Ela vai diminuindo com o tempo. A amortização é constante, tá? Então tá aqui. A segunda parcela a ser paga será 2.048. Aí o que a gente tem? A gente tinha a dívida de 4.000, né? Mas a gente já, na segunda parcela, a gente já amortizou mais 2.000, né? Então, 4.000 que a gente tinha menos 2.000, a gente ficou com um valor de 2.000 para a terceira parcela, né? Então, esse valor de 2.000, ele vai ser usado no cálculo da terceira parcela, tá?
da terceira e última parcela, né? Então, o que que a gente tem aqui? 2.000 vezes o 0,12, que é a taxa. Então, a gente ficou com um juro de R$ 24. Então, qual que vai ser a terceira parcela? É o valor da amortização mais o juro. Então, a gente ficou com uma terceira parcela de 2.024. Então, a primeira parcela foi 2.072, a segunda parcela 2.048 e a terceira 2024, tá? E aqui a gente já pega e já amortiza 2.000, né? Então aqui, tinha sobrado 2.000, a gente amortiza 2.000, então a gente não tem mais nada para pagar, não tem mais nenhum valor devendo para o sistema financeiro. Então, a partir daqui, da terceira parcela, encerra-se encerra-se o financiamento, porque não tem mais nada para pagar, tá? Deu para entender como que é feito, pessoal? Deu sim, professor. Não, aí ele aqui, para ficar um entendimento melhor, né? Ele traz para a gente até uma tabelinha, né? Então aqui tem a dívida, a gente faz uma dívida de 6.000, né? Essa dívida é calculado o juro de 72, né? Porque quando você vai pagar a parcela, você ainda deve os 6.000, né? Então, você calcula o juro do período 0 para o período 1, que é a dívida vezes o 0,12. Então, a taxa de juros é 72 e a parcela que a gente paga é 2.072. Dentro dessa parcela, a gente tem aqui o valor da amortização. Então, a gente subtrai os 2.000 dos 6.000, aí a gente fica com o valor de 4.000, né? Quando chega para a segunda parcela, a gente calcula os juros de 4.000, que dá 48, soma com a amortização, vai dar 2.048, né? Subtrai a amortização dos 4.000, fica com 2.000, calcula o juro de 2.000, que é 24, né? A última parcela é 2.024, subtrai dos 2.000 a amortização, ficou com zero, a gente não deve mais nada, acabou o financiamento, tá? Aí, a gente somando aqui todas as amortizações, 6.000, ele teve toda a amortização, é isso que interessa aí, e os juros foram caindo. Então, se a gente for, se a gente vai ainda, chega uma hora no, no financiamento pelo sistema saque, né? Lá no final, praticamente a gente só paga a amortização, vai pagar 2.001, não sei o quê, então é mais ou menos assim. Quer dizer, psicologicamente ou é um lado interessante, a gente não tem que se preocupar que as parcelas vão subindo, né? A gente já fez o financiamento, né? Então, a gente paga os juros e aí os juros vai caindo. Então, é interessante que se a gente, pelo nosso salário, se a gente conseguir pagar a prestação 1, com certeza a gente, se mantiver o mesmo salário e tudo mais, a gente vai conseguir pagar as parcelas. Essa é a ideia do financiamento pelo saque, tá? No caso do sistema Price, né, existe essa fórmula para calcular, tá? Então, a parcela, ela é calculada do o valor presente, né? A taxa, o I, né? Vezes o N, a quantidade de parcelas, 1 mais I elevado a N menos 1, tá? Então, essa é a linha de se calcular pela price, tá? Então, quer dizer, isso aqui a gente coloca, faz a fórmula, a gente tem dos valores, a gente chega na parcela também, tá? Então ele vai trazer o mesmo exemplo para a gente dos mesmos 6.000, né? Então o que a gente tem, né? A gente tem os juros,
né? O juro é o valor da nossa dívida, né? Quanto falta para ser pago, né? E a taxa de juro. A amortização é a parcela menos o juro, né? Então tá, o parce é a parcela e o JK é o juro, tá? Então vamos fazer o cálculo aqui, tá? Então um empréstimo de 6.000, da mesma forma que a gente fez no outro, né? Só que aqui é pela price, também 3 vezes, e um juro de 1,2 ao mês. Então a gente substitui na fórmula, coloca os valores, né? O VP é 6.000, o juro é 0,012, 1 é mais 0,012 elevado a 3, sobre 1 mais 0,12 elevado a 3 é menos 1, tá? Fazendo o cálculo, vai dar 72 vezes 10364, sobre 10364 menos 1, né? Só matematicamente, né? Então a gente é 74,6208 dividido por 0,0364. Então a gente vai ter as parcelas, né? Como na price as parcelas são iguais, todas as parcelas serão de 2.048,19, tá? Diferentemente da saque, que as parcelas começam maiores e vão diminuindo, né? Então vamos ver como que ele trabalha com a price, tá? Então o que que a gente tem? A gente tem o nosso valor de financiamento 6.000, a nossa taxa de 0,012. Então, o juro da primeira parcela é os 6.000 vezes o 0,012. Então, o juro é R$ 72, tá? No caso da amortização, como que funciona, né? A gente tem a parcela menos o juro. Então, o que a gente tem aqui, ó? A amortização é o 2.048,19 menos o juro. Então, o valor da amortização vai ser 1.976,19. Lembram que lá no exemplo do saque, toda amortização eram todas iguais, então amortizava 2.000, né? Aqui a amortização é 1.976. A gente vai pagar uma parcela menor. Lá no saque a gente começou pagando 2.072, aqui a gente vai pagar 2.048, só que a gente amortiza a nossa dívida menor, o valor de amortização é menor, tá? Então, aí a amortização aqui, ela vai servir para calcular o valor que a gente está devendo ainda, né? Então, ó, 6.000, que foi o valor financiado, menos a amortização, 1.976,19, aí a gente, no final do primeiro pagamento, a gente deve 4.023,81. Lá na tabela saque, a gente já devia 4.000, né? Então, a amortização aqui foi menor. Então, a gente vai usar o 4.023 para fazer o cálculo da segunda parcela, tá? Então, o que ele traz aqui, ó? O 4.023 vezes o juro, né? Vai dar 48,29, tá? Aí a gente vai ter a amortização, o que ela é? É o 2.048,19, que a parcela é fixa, né? Parcela é fixa, menos o juro, 48,29. Então, a amortização do período 2 vai ser 1.999,900. Lá no saque era 2.000, fixa, sempre fixa, né? Da mesma forma que, quanto que é nosso saldo devedor? A gente entrou no segundo mês devendo 4.026, a gente está amortizando 1.999,90, então a gente está devendo no segundo mês 2.023.
Lá no saque a gente estava devendo só 2.000, tá? Então essa é a sequência, né? Então, pagando a segunda parcela, a gente ainda está devendo 2023. É isso aqui, essa conta aqui, tá? Então, a gente não precisa fazer o cálculo da terceira, que vocês já tiveram ideia, né? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem na price, na tabela price, a gente tem os 6.000 que a gente devia, né? Aí foi pelaquela fórmula, a gente calculou com juros de 1,2, a gente calculou quanto que é a parcela, então todas as parcelas são fixas, tá aqui, né? Todas as parcelas são fixas. A amortização, ela é a amortização é a parcela menos o juro. Então, aqui estão o juro que foi calculado baseado naquilo que a gente devia, tá? Cada um deles. Aqui tem os valores que deviam e a gente calculou o juro. E aqui a gente tem os valores sendo amortizados. No final, a gente vai ficar com os mesmos 6.000. Vocês estão vendo aqui, ó. Começa no primeiro mês, amortiza 1.976,19, no segundo mês, 1.999,90, no terceiro mês, 2.023. No final, a soma de todos, se for 30 anos, né, a gente vai ter os mesmos valores que foi financiado. E os valores da parcela, a gente vai ter também os valores calculados, tá? Então, deu para entender a diferença dos dois, pessoal? Deu sim, professor. Aqui eu trago a tabela do saque, né, para a gente comparar os dois, tá? Então, tá aqui, ó, o valor na parcela pelo price, né, vai acabar tendo uma diferençazinha de valores aqui, né? 6.144, 6.144,57, 6.144. A amortização, ela é mesma para os dois, né? Mas, no caso da Price, vai se pagar um pouquinho a mais de parcelas, mas não é muita coisa a mais, não, né? Mas são as duas formas de fazerem o cálculo aí, tá, pessoal? Então, você amortiza constante, né? Na saque você amortiza constante. Na price você vai aumentando os valores que você vai amortizando, tá? No caso as parcelas da price, elas são constantes, então você começa pagando um valor, vai ser sempre o valor até o final do financiamento, né? E no caso da saque, os valores vão caindo, tá? Então, aqui não tem qual que é melhor, qual que é pior, né? Aí, dependendo de cada empresa financiadora usa, mas essa é a forma que é usada no financiamento de imóveis, tá? É claro que é importante saber qual que é o juro que a empresa está aplicando, né? Não pode ser financiamento de imóvel, não é alguma coisa muito alta, né? Tem que ser 6% no máximo ao ano, né? Então tem que ficar bem atento quem vai financiar imóvel aí para não avaliar bem quanto que a empresa está cobrando, tá? Tranquilo, pessoal? Dúvida? Tranquilo, prof. Tranquilo, então tá bom. Bom, então a nossa prova B2, a semana que vem vai ser a semana de avaliação da prova B2, né? A nossa vai ser a primeira, então no domingo de madrugada, domingo para segunda, eu libero e vocês vão ter 48 horas para fazer, tá? Na segunda-feira à noite eu vou estar
online. Qualquer dúvida, vocês me chamam, né? A gente vai cair questões da U2S2 até da U4S3, tá? Então, são, a gente vai colocar os exercícios que a gente fez em sala ou algum exercício do AVA, mas é bem tranquilo, né? Então, vocês vão ter 48 horas para fazer, tá? Então, cada professor vai estar passando para vocês a ideia de como que vai ser a prova, tá? É parecida com a prova do outro semestre, né? A vantagem agora é que a prova vale 4.000 pontos, né? Então, é só... são 10 questões, 400 pontos cada questão, então a maioria de vocês é só acertar 3 ou 4 questões, já estão aprovados. Vocês estão fazendo a parte do AVA, tudo, né? Então é bem tranquilo. E a prova vai ser isso, vai ser como foi a prova do primeiro bimestre, né? Questões objetivas, então é bem tranquilo, tá? Então deem uma revisada nos temas aí, né? E aí vamos para a prova e a gente se vê o semestre que vem, né? Agradeço aí a companheirismo de vocês aí nas aulas, né? E a gente se encontra no próximo semestre, tá bom? Alguma dúvida, gente?